São 9h26, 9h26, estamos retornando com Mix Café, com Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, CAD, Clínica do Aparelho Digestivo, Masbá, Dom Bosco, Esquina Teixeira Júnior, Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, Anderson Café e Salgados no calçadão ao lado da Galeria São Pedro, Paulo Barbosa Barber, profissional qualificado em prótese capilar ali na Galeria Papaléu, sala 108. Está aí então a entrevista do dia em seguida com a secretária Giovana Trindade, secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais. Vamos lá, Conde, então, conversar com a secretária aqui no programa, né? Em primeiro lugar, vamos dar boas-vindas à secretária Giovana Trindade, né? Que é responsável lá pela Secretaria da GPPE, Gabinete de Programas e Projetos Especiais da nossa Prefeitura aqui. Então, temos muitos assuntos, secretária. Primeiro eu vou abrir para a senhora se apresentar e conversar. Fique à vontade. Né? Para quem não sabe, ou quem está nos vendo, a secretária aqui muito, muito simpática. Né? Vamos ter uma conversa tranquila aqui e abro o microfone para a sua apresentação. Muito obrigada, muito bom dia a todos os ouvintes. Eu sou Giovana, sou chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, né? Que é o gabinete que trata dos projetos e das obras do município. Também sou arquiteta e urbanista, né? Então sou da área. Olha só, hein? É uma pressão, né? É uma pressão. Quer dizer, os funcionários devem andar na risca aí, né? Mas é muito bom ali, né? A gente tem uma equipe muito grande e muito comprometida. Então é um trabalho bem interessante, bem legal. Que bacana. E a gente vê pela sua disposição que está, né, de cabeça nos projetos ali, né? Sim. Secretária, o assunto principal que nós vamos conversar aqui é sobre a questão do calçadão, né? Que se tornou, de certa forma, uma situação complexa, porque além de a parte física ali estar toda cheia de buracos e tal, precisa uma reforma geral, é a questão das lojas e dos ambulantes, tá? E o que mais nos preocupa enquanto rádio, enquanto programa jornalístico, né, é com relação à parte humana, né? Os comerciantes, né, as lojas que estão ali, né, vendendo o seu produto, né, para ganhar o seu dinheirinho ali, né, do seu salário, e os ambulantes, né, que fazem aquele trabalho mais diretamente com os comerciários ali, né, vende o seu produto, né, sua comida, aquela coisa toda. E a gente quer saber, secretária, como é que vai ficar isso tudo, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre, começasse da forma que a senhora quiser, mas que a gente falasse sobre esses dois assuntos aí. Então, essa parte humana também é uma questão muito importante para o governo da prefeita Darlene, né? Então, a gente também tem dado muita atenção a isso, né? Então, quando a gente olha para o calçadão, a gente entende que não é só uma reforma, né? A gente entende que é uma estruturação do comércio, né? A gente tem que pensar naquele comércio de ambulantes que está acontecendo ali, a gente enxergar a realidade e a gente tentar trazer soluções, né, para todos, não só para os comerciantes que têm lá suas lojas, que também precisam dessa atenção, mas também para os ambulantes, né, para quem vende o churros, né, o açaí, que precisa também desse espaço de comércio, mas como que a gente vai regularizar todas essas pessoas, todos esses comércios que estão ali, que atendem a comunidade, mas que precisam de uma regulamentação. Então, por isso que a gente fez essa reunião, que a gente chamou de reunião, né, sobre o calçadão, porque a gente, então, juntamente com a obra, que foi também pensada para que a gente não feche as lojas enquanto a obra está acontecendo. Essa atenção também, a gente teve muito cuidado de como que a gente ia executar essa obra para que a gente garanta o acesso às lojas, né? Claro que a gente tem uma situação de obra em si, então que a gente vai ter ali algum conflito, né,
entre obra e, né, isso é natural, né, inerente à obra, na verdade. Qualquer obra que a gente faça, a gente vai fazer uma obra em casa, né? Sempre causa um incômodo. Sempre tem, né? Então, obra podia ser até sinônimo, né? É verdade. Mas ela é para um fim, né, muito melhor. Então, é claro, a gente conta com a paciência de todos, né, de toda a comunidade, mas que a gente pensou com cuidado para que a gente, então, entregue uma obra com qualidade, né, que a gente não tenha muitos percalços nesse nosso caminho aí, né, para até finalizar essa obra. E também qual é o tempo que vai... A nossa previsão são 10 meses de obra. 10 né? meses. Mas pouco, a gente, né? É pouco. É pouco. A gente também tem a gente dividiu em 4 trechos, né? Então a gente tem os trechos das obras que a gente também pretende dar atenção, assim, para que a gente consiga finalizar cada trecho e a gente não tenha, assim, tipo, por exemplo, um calçadão inteiro aberto, né? Para que a gente venha fazendo a obra e a gente já dê acessibilidade. Então, também a gente pensou, né? A gente precisa abrir o calçadão, né? Para a gente fazer toda a parte de rede de drenagem e de esgoto. Que é o mais complicado. Que é o mais complicado. Então, a gente previu a permanência de 1,5 metro de calçada de cada lado para que as pessoas possam acessar as lojas e circular pelo calçadão. E aí, então, a gente vai fazer a obra toda pela parte central do calçadão para que a gente faça a obra, né? Claro que depois, quando a gente vem com a pavimentação, a gente vai ter também algum pequeno bloqueio em algum momento ali, né? Para que a gente possa vir com o calçamento. Mas também o calçamento que vai ser instalado, ele também é um calçamento que instalou, já pode circular por cima. Né? Sim, claro. Então, a gente tem essa facilidade também. Mesmo né? que não tenha sido colocado já as lajotas ali, já tem como... Já tem como circular, né? A gente pode ser... Claro que tem a questão da dificuldade, da acessibilidade em si, né? Então, pessoas com dificuldade de locomoção vão ter mais dificuldade de acessar. Né? Então, e também a gente tem que ver a questão do... também, né, secretária, é um problema que nós temos aqui. Né? Já é um problema, acessibilidade, né? Já né? é um problema. Hoje já é um problema. Então, isso também foi uma pauta muito importante que a gente deu muita atenção, que é a questão da acessibilidade. Então, a gente precisa que o nosso calçadão volte a ser acessível. Né? Então, esse projeto, ele prevê também que a gente traga isso, né? Que a gente retorne. E é o primeiro calçadão do Estado, né, secretária? Né? Quer dizer, temos essa vantagem, né? Porque, claro. Poxa, aqui, além de aqui ter nascido o Rio Grande do Sul, nós temos também o primeiro calçadão do Estado. Então, merece uma atenção especial. Mas, secretária, com relação às obras, né? Depois a gente até pode detalhar um pouquinho mais, claro. Né, o que vai ser feito ali e tal. Mas eu queria entrar na questão dos comerciantes e dos comerciários. Tá? Que eu digo assim, não, como a senhora mesmo disse, as obras são importantes, mas tem a parte humana. Né? E a parte humana é muito importante, por quê? Porque o calçadão, por mais bonito que ele esteja, ele precisa ter vida. Né? Ele precisa ter trânsito, precisa ter pessoas comprando e vendendo. Né? A gente sabe que hoje, né, olhando o calçadão da forma como ele está hoje, está feio, está muito feio. Né? Eu comento, eu e a Zambuja, né, Zambuja? A gente comenta muito, que a gente transita por aqui, está muito feio, aquelas máquinas no meio do calçadão, aquele monte de ambulantes, um do lado ou do outro, nada contra eles, nós adoramos eles. Né? Então acaba ficando, como se diz assim, poluído aquela zona toda ali. E isso é uma coisa que nós concordamos plenamente com a sua secretaria, que tem que ser arrumado. Mas o que a gente quer saber, secretária, é como vai ficar a parte humana. Né? Se todos vão ser, vamos dizer assim, alocados e arrumados da forma que tem que ser, que todos possam utilizar essa nova estrutura do calçadão e que todos fiquem felizes. Vai ser possível? Então, a gente está programando grupos de trabalho, né, grupos de discussão, para que a gente construa em conjunto com eles. Então, para que a gente entenda as necessidades e que a gente, claro, uma questão de regulamentação, né? A gente coloque a regulamentação, mas que a gente consiga levar eles para algum lugar que atenda a eles e que também a gente reduza essa questão de mau uso do calçadão, né? Claro. Então, a gente precisa construir isso em conjunto. Né? Se a gente não constrói em conjunto, talvez a gente não atenda plenamente. Né? Não, com certeza. E por isso que a gente fez
essa organização de grupos de trabalho. Então, a gente tem grupos de trabalho com os ambulantes, a gente vai ter grupo de trabalho com os comerciantes, né, e com os lojistas, e também com os proprietários dos imóveis, né, que a gente também precisa envolver. Essa é uma questão que a gente gostaria de falar. Então, essa reunião inicial foi para explicar isso, né? Que a gente, então, à medida que a obra vai acontecendo, a gente precisa também se reunir, engajar todos, para que a gente construa soluções em conjunto, né? Para que a gente traga essa regulamentação e ordenação do espaço, né? Secretária, a senhora falou na questão a gente está falando da questão humana, né? A gente conversando como leigos, porque a senhora é uma especialista formada para isso, né? Nós somos leigos, mas a gente tem como população, que nós também somos, né? A gente tem uma visão, né, das coisas, né? E como a gente falou anteriormente, quer dizer, o calçadão pode ser reformado, mas ele não pode perder a alegria. Né? As pessoas não podem perder a alegria de transitar pelo calçadão. E como é que vai se ter a alegria do calçadão? Deixando que as pessoas possam, assim, transitar e ter um comércio normal que já tem hoje, que as pessoas gostam. Vamos colocar aspas aí, né? Porque precisa ser, sim, realocados. Eles têm que ter um espaço para eles, né? Isso é importante. Aí nós pensamos, secretária, pode ser até uma bobagem, tá? Só perdoe a mim e o Azambuja aqui, né? Pode ser até uma bobagem, mas a gente pensou, tá? Que de repente aqui na Praça Dr. Pio, deixar marcar um espaço ali no canto, tá? Que não interferisse nos eventos que acontecem ali seguidamente, tá? E deixasse para os ambulantes, vamos assim, trabalharem naquele espaço ali. Né? Chega o final do dia, eles recolhem o material deles e vão, né, e vão para casa. Né? Mas que eles tenham aquele espaço específico para fazer esse trabalho, ao invés de levar eles para outro lugar, porque isso certamente vai desagradar a população, porque a população gosta deles aqui, né? Principalmente os comerciários, né? E eu acho que seria, né, leigamente falando, uma solução. Né? Claro que isso tudo precisa ser bem pensado, né? Então, por isso que também a gente não chega com uma solução pronta, né? A gente precisa fazer essa construção em conjunto. Porque, claro, a gente leva em consideração, por exemplo, o Largo Dr. Pio, ele também é um espaço de eventos, né? Então, se a gente libera, por exemplo... Um pedacinho, quem sabe? Pode ser. Ali a gente garante o espaço para os artesãos. Tá? Isso já por lei, isso já é garantido. Sim. Então também tem que se pensar no espaço que os artesãos vão ocupar ali no Largo Dr. Pio, porque isso já é garantido por lei. Né? E a questão dos ambulantes, isso é uma questão que tem que ser construída mesmo. Né? A gente entende que, claro, o calçadão ele tem o seu... né, ele chama essa questão do comércio. Da convivência. Por isso que eles estão ali, né? Eles estão ali por causa da circulação do movimento, né? Mas a gente, então, tem que construir em conjunto, né? A gente não tem como... Eu não posso lhe dizer assim, isso é realmente claro. A solução, né? Porque a gente tem que levar todas os prós e contras de a gente fazer, né, construir esse espaço ali, porque o ideal seria que eles tivessem realmente um espaço adequado, né, que não fosse assim um espaço que eles tivessem que montar e desmontar todos os dias. Que não ficasse essa imagem da poluição. Isso, que sabe, assim, então, tipo, a gente realmente dá dignidade para o trabalho, claro, né? Então, não é só um espaço, mas eu acho que é um espaço com qualidade, né? Então, com certeza. Né? Então eles, por exemplo, não tem um banheiro ali, né, para utilizar. Então, tipo, tem toda uma situação de que precisa ser olhada, precisa ser pensada, né? E a partir disso, então, fazer essa construção em conjunto para ver qual é a melhor solução para todos, né? Para o uso do calçadão e também para o comércio deles. Para quem circula e para quem trabalha ali no calçadão. O que talvez a senhora não saiba, secretária, e a gente aqui convivendo com eles, como a gente convive, a gente sabe disso, tem ambulantes aqui que praticam um trabalho social. Só acredita nisso? Eles vendem o seu produto durante o dia e quando chega ao final do dia que sobrou alimentos, né, eles não levam para casa. Eles colocam em bandejinhas
e dão de presente para os comerciários. Olha que bonito isso. Né? Então, a gente tem que olhar pelo lado humano, porque eles são seres humanos, né? E precisam de uma atenção especial. Então, por isso, secretária, esse é um pedido do Mix Café, eu, a Zambuja, e aqueles que convivem aqui, que deem uma olhadinha especial para os nossos ambulantes, assim, né? Que não joguem eles para longe, assim, porque isso vai fazer mal para a comunidade que gosta da presença deles aqui, né? E para eles também, né, que estão aí lutando, trabalhando, como, né, esse que eu lhe falei, que faz um trabalho social, né? Ele não leva nada para casa. Chega no final do dia, ele bota tudo bandejinha e larga no comércio. Sim. Né? Mas vamos falar agora, secretária. Depois do intervalo. Então tá. Temos muito assunto, né, secretária? Muito assunto. Nós vamos ao intervalo, então, e voltamos em seguida com a secretária que está hoje aqui no Mix Café, secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, sempre com Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, CAD, Clínica do Aparelho Digestivo, Masbá Dom Bosco, esquina Teixeira Júnior, Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, Anderson Café e Salgados no Calçadão, ao lado da Galeria São Pedro, e Paulo Barbosa, barber profissional especializado em prótese capilar, Galeria Américo Papaléu, loja 108. Já voltamos. Café com a Zambuja Júnior e Conde Pinto. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio, Avenida Portugal 213, fone 3232-2372. A Rádio Estúdio Livre FM, mais perto de você, empresário. Oferece conteúdos que fidelizam sua marca e sua empresa. Em 98.5 FM e muito mais presente nas plataformas digitais. Acompanhando o alcance de resultados em flashes ao vivo e vídeo empresa. Fidelize sua marca em nosso guia de serviços. Com mais de 30 anos de experiência, o Léo Centro Automotivo é sinônimo de confiança e qualidade. Manutenção completa para o seu carro com quem entende do assunto. Em frente ao GB Mix, Rua Senador Correia, 466. Chama no WhatsApp 53981-236757. Restaurante El Shaddai, a melhor comida caseira. Venha saborear nosso variado cardápio. General Bacelar 476. Fone 3235-1460. Aceitamos cartões, débito, refeição e alimentação. Academia Estação Fitness. Aberto de segunda a sexta, sábados e domingos, das 9 às 19 horas. Avenida Portugal 26. Fone 999-6759-44. Garagem e Estacionamento MG, agora com lançamento do Armazém do Vinil. Venha nos visitar. Rua Quidabã 674, ao lado da Unimed. Fone 984-149247. Aberto no horário comercial. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito à la Minute Marmitex. Entrega na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-255327. Nós cozinhamos para você. Agora abrimos aos domingos. Traga sua ideia para a UIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. UIG Esquadrias e Vidros, desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485, próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp 32327373. 9974-2390. Estúdio Livre FM, a rádio da cidade. Encontrar o especialista certo não deveria ser um desafio. Com o plano da Unimed Litoral Sul, tu tens acesso a uma ampla rede de médicos. O cuidado que tu precisas
seja para uma consulta de rotina ou um tratamento, está sempre ao teu alcance. Consulte sobre os planos Pessoa Física na Central de Vendas, na Quidaban 692. Unimed Litoral Sul, tua saúde em primeiro plano. Aqui tem gente, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Dores nas costas, tensão muscular, corpo cansado no dia a dia? Você não precisa conviver com isso. Em Rio Grande, massoterapia corpo e mente com Eunice Macedo. Tecnóloga em massoterapia, oferece atendimento especializado, foco em estética e terapias corporais que realmente fazem a diferença. Alívio das dores com resultados que você sente já na primeira sessão. Agende agora 9241-01395. Seu corpo sem dor começa aqui. Agora em Rio Grande e região sul, temos um profissional qualificado em prótese capilar. Paulo Barbosa Barber, Galeria Américo Papaléu, sala 108. E atendemos também na Vila da Quinta e em Pelotas. Ligue agora 991 17 0116 e agende a sua avaliação, que é gratuita. Mix Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto. São 9 horas e 47 minutos. Mauro Silva mandando um bom dia aqui na nossa página. Mande a sua mensagem, se quiser também interagir aí com a secretária que está hoje aqui conversando com a gente, a Giovana Trindade, Gabinete Programas e Projetos Especiais da Prefeitura, falando sobre o calçadão. E nós temos, em seguidinha, antes falando que temos Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, CAD, Clínica do Aparelho Digestivo, Unimed, Masba, Anderson Café e Salgados e Paulo Barbosa Barber, ali na Galeria Américo Papaléu, sala 108. Nós estamos com um ouvinte na linha, que é o Carlos Fonseca. Fonseca, né? Fonseca que está na linha, ele vai fazer alguma pergunta para a secretária. Bom dia, Fonseca. Bom dia, Zambuja. Bom dia, Conde. Bom dia. Bom dia, secretária Giovana. Aqui quem fala pode dar bom Carlos dia. Fonseca. Bom Prazer dia. falar com a senhora. A minha pergunta é simples. Quando é que vai ser efetivada a Lei Calçada Legal, que desde 2014 não sai do papel? Aí, inclusive, eu participei no grupo de trabalho lá em 2012, 2013, na construção do projeto Calçada Legal, que hoje é lei, e eu gostaria de saber quando é que ela será efetivada na íntegra. Era isso aí, muito obrigado, vou ficar à escuta pelo rádio. Obrigado, Fonseca. Bom dia, Fonseca. Obrigada pela pergunta. Então, a Lei Calçada Legal, ela já é implementada desde da sua Constituição ali em 2012. Acontece que a Lei Calçada Legal, ela só se aplica a imóveis que estão entrando em alguma reforma ou vão ser construídos do zero e entram com esse projeto ali na Secretaria de Planejamento. E aí, quando eles entram ali na Secretaria de Planejamento, a Secretaria cobra a implementação da Calçada Legal. Então, aí, o proprietário, ele não é só obrigado a aprovar esse projeto ali, como aprovar também o projeto do Calçada Legal. Só que, claro, a gente tem essa morosidade da implementação na íntegra dessa lei, justamente porque não são todos os imóveis que sofrem reformas ou são construídos do zero, né? E também nem todos os que sofrem reformas e são construídos acabam passando pela aprovação junto à Secretaria de Planejamento. A gente tem aí essa problema, né, que são as construções irregulares, né? Então, muitos imóveis passam por uma construção irregular, né? Não se regularizam junto ao município. E aí o município ele acaba não conseguindo fazer essa fiscalização por completo, né? Que seria, no caso, claro que o município também precisaria fazer essa fiscalização de controle ali, né? De quais os imóveis que estão irregulares e tudo, mas acaba que isso é um número tão grande que a gente não consegue ter, né? Tem que ser feito em doses homeopáticas, né? Então...
Então é isso, a gente tem essa lei, a lei ela é aplicada, mas ela acaba não sendo aplicada na sua plenitude em função dessa dificuldade, né, com relação a cobrar isso de todos os munícipes. Até é bom a gente esclarecer isso, né? A calçada, ela é responsabilidade do proprietário. Tá? A calçada ela é um bem público, mas de responsabilidade do proprietário. Então, cada proprietário, da sua residência, enfim, do seu comércio, ele é responsável pela sua calçada. Então, ele precisa se regularizar com relação a essa lei, ele precisa dar condições de acessibilidade em sua calçada, na sua calçada, né? Então, a pavimentação ela precisa estar adequada à legislação, né? Não é qualquer tipo de pavimento que a gente pode instalar na nossa calçada, justamente por isso, né? Porque muitos não dão acessibilidade, outros eles são escorregadios, então eles são perigosos, né? Então é importante que todos saibam dessa lei, né? Que todos conheçam essa lei e que se adequem a ela, né? Para que a gente tenha realmente uma acessibilidade muito melhor no nosso município. O que a gente pode entender, então, secretário, respondendo já ao Fonseca, né, que existe o programa, só que ele vai aos poucos, porque nem todas as obras elas começam do zero, né? Muitas são só reformas e tal, e acaba que eles não fazem aquilo que deveriam de fazer. É isso, né? É isso, acaba que a gente não consegue, né? Mas hoje a gente ali no gabinete, a gente tem um projeto já foi elaborado, a gente até já colocou em licitação, mas acabou que a licitação deu fracassada. A gente então está recolocando para licitar, que é o projeto Rotas Acessíveis, né? Então a gente vai transformar em rota acessível uma rota que vai da Praça Tamandaré até os hospitais. Então ele faz o entorno de toda a Santa Casa, né? Para que a gente tenha essa acessibilidade, né? Dali da Praça Tamandaré, que é um ponto de chegada, né? Dos ônibus até aos hospitais, e também um caminho da Praça Tamandaré até a prefeitura aqui, né? E chegando até a prefeitura, a gente também conecta com o calçadão, que já está com um projeto acessível, né? E a gente conecta... Já está incluso aí, né? Isso. E a gente também conecta com o projeto que também foi elaborado ali pelo gabinete, que é da troca de pavimentação em torno da Praça Xavier. E a gente vai trocar essa pavimentação e também vai transformar ela em uma pavimentação acessível, com acessibilidade. Entendi. Então a gente vai ampliar essa rota de acessibilidade do centro, né? Então, com esses projetos que a gente tem, a gente pretende então ampliar essas rotas para que né, a gente proporcione aí mais acessibilidade para quem tem deficiência visual ou, né, ou uma dificuldade de mobilidade. Então, claro. A gente também está com essa atenção, mas claro... Está priorizando isso. Mas sobre a lei calçada legal é isso, a gente acaba não conseguindo dar... Por culpa dos projetos que nem todos são novos. Nem né? todos são... Não, mesmo as reformas deveriam passar pela Secretaria de Planejamento, mas nem todas passam, né? São feitas clandestinamente, é isso? Né? Então tá certo. Tá, mas e o normal das calçadas aqui, principalmente no centro, não tem fiscalização, não pode ter uma fiscalização. A gente anda ali como está Luiz Oreia, a calçada toda faltando lajotas, você bate, cai, se pisa, várias ruas do centro aqui. A prefeitura não fiscaliza isso? Ou precisa desse sistema legal aí que você falou? Não, na verdade a prefeitura sim deveria fiscalizar, tá? Mas é isso, assim, é tanta demanda que a gente tem na questão e ali a questão da fiscalização, né, desse setor, ele é um setor que tem um pessoal muito reduzido, né, eles não conseguem dar conta, eles acabam trabalhando o mês todo só na denúncia. Então, se acontece uma denúncia, por exemplo, eles vão lá. Aí eles vão, né? Eles vão e fazem a fiscalização. Mas eles acabam conseguindo atender só essa demanda da denúncia, né?
Então, pode acontecer a denúncia. Se tem uma denúncia, por exemplo, de uma calçada que está mal executada, com risco, né? Isso pode ser feita, essa denúncia ali na Secretaria de Planejamento, e a partir daí eles fazem a verificação do local. O que a gente também observa, secretária, é que as nossas praças, principalmente as praças aqui centrais, né? Ali, aquela do Juvenal Miller, né? Que é uma praça antiguíssima, segundo a história diz, ali iniciou o Rio Grande do Sul, né? Eles dizem isso, né? E ali aquela praça tem uma peculiaridade, que é a calçada é feita com ladrilhos, que se chama, é uma coisa assim, tem um nome ali, eu não me lembro o nome, que é feito desenhos com pedras. Tá? E tem vários espaços naquela calçada que estão tiraram, acho que as pedras. Existe algum projeto ali para aquela praça ali, para que de repente arrume aquilo? Porque é um lugar histórico, né? Por enquanto a gente não tem nenhum projeto ali para aquela praça, né? Então, realmente é uma praça que a gente também precisa dar atenção, né? Mas ela é histórica, né? Mas a Praça Xavier aqui, ela é uma praça muito mais, né, central, utilizada, né? Então o recurso veio, né, do deputado Alexandre para a recuperação dessa pavimentação. Então a gente vai fazer na verdade foi todo um estudo, né, porque a gente tem ali uma pavimentação que é original, então a gente tomou o cuidado para fazer todo esse resgate, né, do que é o original ali, e a gente preservar essa história, mas ao mesmo tempo colocando o piso podotátil, né? Então dando acessibilidade ao entorno da praça, para que a gente, né, atenda a tudo, né? A questão do piso tátil, ele pode ser colocado ali no meio, mesmo deixando a original, né? E no meio colocar o piso tátil. Não pode ali ser a assim? gente tem até um espaço, ele é praticamente cinza, mas a gente tem alguns trechos que faz uma borda em vermelho e em amarelo. Então, a parte da borda em amarelo foi trocada para piso podotátil. Então, a gente tomou o cuidado para que não descaracterizasse tanto, mas que a gente colocasse o piso podotátil. Que é importante, né? Isso. Secretária, com relação ao calçadão, tá? A questão de os comerciantes estarem colocando os produtos no meio do calçadão. Está sendo visto isso? Está tendo alguma fiscalização? As lojas, os lojistas estão sendo comunicados que aquilo ali não é uma coisa legal? A gente já tem uma regulamentação, na verdade, do calçadão, né, que hoje não está sendo aplicada, justamente porque, né, as coisas foram acontecendo aos poucos e, né, os ambulantes acabaram se instalando, né, e depois os comerciários, eles se sentiram à vontade também de colocar os seus produtos no meio do calçadão, né? Claro. Mas isso não é permitido, né? Então a gente pretende, depois dessa obra, a gente então né, fazer a aplicação dessa lei mesmo para que isso não aconteça mais. Então isso não vai ser permitido depois que a gente finalizar essa obra, isso não vai mais ser permitido, né? De colocar, enfim, geladeira, né, eles têm sofá, fogão, bandeirola, né, isso precisa de uma regulamentação. Então essa regulamentação também precisa ser revisitada, né, para a gente ver se ela atende o que a gente realmente deseja e ser conversada, né. Então por isso que é importante esses grupos de trabalho. É importante o comerciante também ver que durante a obra, se eles começarem a colocar fogões, geladeiras e coisa ali na frente ali, se já está poluído, vai ficar muito mais poluído ainda, né? Não, então, durante a obra não vai poder mais colocar, né? A gente vai iniciar a obra, eles vão ter que recolher os produtos. Que recolher os produtos, né? Até porque, por garantia de preservar os produtos, né? Porque com certeza. É uma obra, né? Mas é isso. Temos uma pergunta aqui uma página aqui do nosso colega Nilson Vasconcelos. Por favor, pergunte se a fiscalização é terceirizada. Os fiscais não percorrem a cidade para constatar os absurdos por iniciativa própria. Uma pergunta que ele faz. Administrativamente seria normal na função. Não sei se deu para entender aí. O questionamento dele é se há uma fiscalização. Ali no Nilson. Por favor, pergunte a fiscalização
se é terceirizado, se a fiscalização, a prefeitura terceiriza isso, ou se são os próprios funcionários? Não, a fiscalização ela não é terceirizada. Só para esclarecer que a fiscalização ela não fica na minha secretaria, tá? Aham. Então, não é um... Claro, não é a sua especialidade, não é isso, a sua, não é o meu... métier, né? Então acaba que eu não tenho tanta informação assim, né, para passar, mas a fiscalização ela não é terceirizada, ela é feita por funcionários do município e é isso, a gente tem poucos funcionários atuando nessa área, então acaba que eles não conseguem dar conta de toda a cidade, a gente tem uma cidade muito espalhada, né? É muita coisa, né? E a nossa cidade tem esse que é um problema, né? Que ela é comprida, né? Ela é estreita, mas é comprida, né? Então acaba que cria um problema, né? É isso aí. Então, claro, a gente entende, assim, mas uma área que a gente precisa realmente dar mais atenção, mas precisa viabilizar isso também, né? Com certeza. Secretária, vamos tocar também num ponto, acho que é nevrálgico, né? De tudo isso que a gente está falando aqui. Talvez seja uma das coisas mais importantes. A gente sabe que a obra é importante, a gente sabe que o convívio dos ambulantes, dos comerciantes também é importante, mas tem um fator ali que preocupa não só o pessoal aqui do Calçadão, mas preocupa toda a população rio-grandina, que é a questão... Opa, depois do comercial. Tá bom. Voltamos em seguida. Você que ficou curioso o que vai ser perguntado, não desliga aí, fique com a gente pela página, pelo aplicativo da Rádio para Todo Mundo, pelo Facebook e pela Rádio 98,5. Corsã, Restaurante Esquina do Sabor, CAD, Clínica do Aparelho Digestivo, Masbá, Unimed, Anderson Café e Salgados no Calçadão e Paulo Barbosa Barber. O Mix Café já volta, são 10h03. Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto. Acesse no YouTube Estúdio Livre FM, inscreva-se no canal, clique no sininho e acompanhe nossa programação na Estúdio Livre FM. Atenção, ouvintes, seu bem-estar é nossa prioridade. Apresentamos o Dr. Michel Falcão, um renomado urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. O Dr. Michel é especialista em saúde preventiva do homem e traz para você as mais modernas técnicas médicas, incluindo cirurgia robótica e cirurgia de próstata com laser. Se você está enfrentando problemas como cálculo renal, o Dr. Michel também é referência em cirurgias para esta condição. Cuide da sua saúde com quem entende. Agende sua consulta e descubra como o Dr. Michel Falcão pode ajudar você a viver melhor. Dr. Michel Falcão, cuidado e tecnologia a serviço da sua saúde masculina. Clínica Vassur, Rua Quidaban 689, Sala 1. Telefone WhatsApp 31920656, na frente da Unimed. Masbá, aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbá e confira o menu do dia. Ainda com alaminutas, com variedades em comidas. Masbá, Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masbá. Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto. Estamos retornando com o Mix Café ao vivo até 11 horas da manhã e hoje temos aqui a presença da secretária Giovana Trindade, que é do Gabinete de Programas e Projetos Especiais. Nós estamos com Corsã,
Restaurante Esquina do Sabor, CAD, Clínica do Aparelho Digestivo, Masbá, Unimed, Anderson Café e Salgados e Paulo Barbosa Barber, Galeria Américo Papaléu, sala 108. Já temos aqui mensagens do Mauro Silva, Rubens Moreira mandando bom dia, nosso colega Nilson também fez a pergunta aí, mas agora o pessoal ficou curioso aí, queria saber o que o Conde ia perguntar, e nós vamos fazer então, vamos trazer para o Conde de novo para fazer a pergunta para a secretária que está aqui no programa. Secretária, a pergunta é, com relação aos proprietários dos prédios aqui do Calçadão, a gente sabe, né, já foi noticiado que pertencem a 4 famílias. Como a prefeitura está gestionando essa questão? Por quê? Porque se não houver um equilíbrio na parte dos aluguéis, né, desses prédios aqui do Calçadão, mesmo com a reforma do Calçadão, nós teremos um problema. Concorda comigo? Por quê? Porque vamos ter um calçadão bonito, arrumadinho, direitinho, organizado, mas os comerciantes não vão ter como alocar os imóveis ali. Por quê? Porque, segundo nós soubemos, salvo qualquer outro conhecimento, né, dessa questão, diz que os aluguéis são caríssimos, porque os proprietários, né, essas 4 famílias, majoraram excessivamente os aluguéis. Como é que está sendo vista essa questão pela prefeitura, pela sua secretaria, secretária? Na verdade, até isso está sendo tratado não pela minha secretaria, porque a questão do calçadão, ela é tão ampla que a gente precisa envolver várias secretarias, né? Então, a gente tem a secretaria de planejamento, juntamente com a secretaria da Fazenda, trabalhando nessa situação do uso e ocupação compulsória ali, né, no sentido de a gente regulamentar essa questão dos aluguéis, né? Sim. Então, de que forma a gente consegue dar talvez alguma coisa de IPTU progressivo, enfim. Exatamente, isso para que o proprietário faça alguma coisa. E também da regulamentação, né, do próprio imóvel. Então, como que esse imóvel ele vai precisar ser conservado, né? Então a gente também precisa dessa legislação, né, para a conservação dos imóveis, para que a gente tenha um calçadão realmente revitalizado, porque não é só a pavimentação que vai trazer a revitalização do calçadão, a gente precisa da revitalização dos imóveis também. A gente tem vários imóveis históricos ali que precisam de uma atenção, no sentido de que são imóveis bonitos, que têm características interessantes e que a gente acaba não conseguindo nem enxergar muitas vezes, porque a poluição visual ela é muito grande. Então, e também às vezes o imóvel está degradado, enfim. Então a gente precisa também regulamentar essa questão do visual, da poluição visual, enfim. E com relação aos proprietários, isso também está sendo trabalhado em paralelo. A prefeitura está trabalhando isso para que estão tentando resolver. De que forma a gente vai regulamentar para que os proprietários eles não fiquem assim tão sem nenhuma atuação ali, né? Como se fossem os donos do espaço e pronto. O que eles determinarem são lei. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, claro, isso está sendo também trabalhado. Que bom. Para que a gente... Uma boa notícia. Então, na verdade, a intenção é que quando a gente entregue essa obra, a gente já esteja com todas essas pautas já organizadas. Se não resolvidas, quase resolvidas. Isso. Para que a gente volte com um calçadão não só revitalizado em questão de obra, mas reorganizado e regulamentado, né? Perfeito. Ainda nessa questão, secretária, nós temos, na realidade, 2, mas eu cito um, né? O Teatro Carlos Gomes. Hoje é uma loja, secretária. E a senhora sabia, secretária, que aquela loja ali, ela não destruiu o prédio, sabia disso? Ela só recapeou todo o prédio, né, com aquelas placas, né, e montou a loja ali. Então, assim, se num futuro a prefeitura se interessasse em reaver aquele teatro ali, né, botar ele porque é histórico, né, tem até aquela história do Dilermando que teve ali
no teatro, e que talvez só ela não saiba, né, que brigou com a namorada ali, isso é uma coisa da história, né? O Dilemma foi uma série que a Rede Globo colocou no ar e que tem a ver com o Rio Grande, com a história do Dilemma. Então o Carlos Gomes tem muita história, né? E está ali. Né? Eu passo por ali naquela loja ali, e eu acho que todos aqueles que gostam de história, que gostam daquilo que Rio Grande oferece em matéria de história, passam por ali e ficam achando-se, poxa, né? Um teatro transformado numa loja. Existe alguma possibilidade, secretária, de aquilo ali ser tomado, ser encampado pela prefeitura e voltar a ser um teatro, né? Que é bem central, né? Sim. Na verdade, assim, quando a gente tem um prédio histórico, não existe. É interessante até que ele tenha outro uso. Não é que ele seja interessante, não tem problema de ele ter um outro uso, né? De ele ser transformado numa loja. Porque a vida ela vai acontecendo e a gente precisa que o imóvel ele continue com a sua função social para que ele seja preservado. Porque se a gente obriga que ele continue sendo o mesmo uso, talvez um uso de um teatro hoje não tenha tanta demanda e ele acabe ficando fechado. Então, o que a gente tem que regulamentar é de que forma essa loja vai se instalar num prédio que é um prédio histórico, né? E, às vezes, as pessoas dizem, mas aí... Não, gente, às vezes, a gente fazer uma revitalização do prédio e valorizar isso traz mais visibilidade para a loja do que descaracterizar ou colocar um letreiro na frente. Então, assim, isso também é o que a gente precisa conscientizar os comerciantes, né, de que a gente valorizar o prédio, que ele tem características históricas, é muito interessante. Imagina que a gente tenha um calçadão todo revitalizado e que os nossos prédios históricos tenham essa visibilidade. A gente traz uma outra característica para o nosso calçadão, né? Então, eu acho que essa sensibilização, essa conversa, trazer esse conhecimento de que, né, a gente pode, então, trazer um novo uso, não perder a nossa história, porque até a gente pode trazer essa história até com fotos, ou trazer alguma referência no próprio prédio, mas que a gente não perca essas características, que a fachada ela não seja bloqueada com um ACM, né, com uma placa, alguma coisa assim. Não, que ela seja valorizada. Valorizada. Né? O Carlos Gomes é esse exemplo, né? Sim. É lindíssimo. Inclusive, palco, tá tudo inteiro. Que eu saiba, tá tudo inteiro, tá tudo lá. Claro, é interessantíssimo. Se a gente pudesse, né? É que às vezes fica realmente difícil de reaver, né? E ter perna para tudo. Pertence, inclusive, a uma família, né? Pertence a uma família. Secretária, esgotando o assunto do calçadão, com relação aos equipamentos, o que teremos de equipamentos ali no calçadão? Então, a gente vai ter ali bicicletários, né? Porque se a gente observar ali, né, caminhando ao longo do calçadão, a gente vê que a gente não tem um espaço para fixar as bicicletas, então as pessoas acabam colocando no poste, na própria lixeira, né? Então a gente vai ter bicicletário, a gente vai ter poste de iluminação, a gente vai ter as próprias lixeiras, né? E então a gente tem aí uns equipamentos, né, para que a gente atenda mais a própria comunidade, bancos, né? Então, para que as pessoas possam ficar, né, estar ali, então a gente tem bancos nessa linha e ao mesmo tempo esses equipamentos eles não bloqueiam a entrada de ambulância ou de bombeiros, né? Então eles ficaram alocados um pouco mais para uma das laterais. Perfeito, então. Então está aí, né, um novo calçadão, né, para a nossa comunidade. Tenho certeza que a comunidade está feliz com isso, né, porque a gente enxergar o calçadão da forma como está, cheio de buracos, né, essa poluição de coisas que está ali no calçadão, entristece qualquer um rio-grandino, né, aquele que ama a sua cidade, né. Mas, secretária, fora um pouquinho da questão do calçadão, eu quero só abordar, eu sei que não é só a área, né, estou ciente que não é só a área, tá? Não queremos colocar a senhora em nenhuma saia justa, tá? É só para informação mesmo, tá? É com relação à Casa de Cultura, secretária. O que está havendo com a Casa de Cultura que não fechou e não abriu mais, né? E está precisando de reformas e não estão sendo feitas reformas?
A Casa de Cultura, ela precisa realmente de uma reforma. Então, existe um recurso de 230 mil, né, que foi disponibilizado para a elaboração do projeto. Tá? Porque hoje a gente não tem um projeto para a reforma da Só um projeto de 230 mil? Meu Deus. Porque é um projeto de restauro, né? Ele não é qualquer projeto. Sim. É então, linda, aquela casa é linda. Quando se trata de restauro, a gente fala de números muito maiores. Né? A gente não trabalha com números, né, com valores do cotidiano. Sim. Então a gente tem esse recurso de 230 mil para a elaboração do projeto executivo do restauro ali da Casa de Cultura. E aí, a partir disso, já foi licitado e estamos em fase de habilitação das empresas. Entraram na licitação 4 empresas e essas, né, empresas estão sendo feita essa avaliação de... para fazer as reformas. A gente tem que ver qual que vai ser a empresa vencedora para que seja feito o projeto. Isso tudo já está encaminhado, secretário? Isso já está encaminhado. Porque isso é uma preocupação da população também, né? A gente sabe que tem vereadores aí que já estão até, inclusive, gestionando isso, né? Claro. Mas a prefeitura está dando atenção a isso, né? Isso não é de agora. Esse recurso a gente já tem, esse termo de referência para a elaboração do projeto já foi feito, isso no ano passado. A gente já licitou, aí acabou que deu também, a gente tem essa questão, né, de dar, às vezes, a licitação fracassada. Essa licitação acabou dando fracassada, a gente teve algumas impugnações e tal. Então, agora, relicitamos novamente e conseguimos, então, 4 empresas e estão sendo feitas a avaliação da documentação. É ótimo, porque temos o exemplo do cassino, né, secretário? O cassino hoje tem a Casa de Cultura Bianchini, né, que foi uma doação da família, né, para o município, né, e aqui nós temos essa Casa de Cultura, que é um prédio lindíssimo ali, que precisa ser dado, sim, uma atenção especial a eles. Mas é isso. Vadir ligou aqui. Vadir estava em dúvida, esse ouvinte nosso, obrigado pela audiência. Ele disse, mas o Carlos Gomes não era no Canalete? Eu disse, não. Lá era Avenida, né? Teatro Avenida. Cine Teatro Avenida. No calçadão seria o 7 de setembro, onde é as Pernambucanas. Ali tem dois teatros. Mais na esquina, que é o teatro... teatro... fugiu o nome. O Carlos Gomes e o outro... 7 de setembro, tá? É o 7 de setembro e o Carlos Gomes. Só que o Carlos Gomes, até para complementar, a gente esgotar, o Carlos Gomes, eu conheci ele funcionando, né? Eu sou velhinho, 71 anos já tem história, né? Ali na entrada tem uma pintura do Carlos Gomes a óleo, feita a óleo. Segundo informações que eu tive, a pintura ainda está ali. Eles não tiraram a pintura. Não? Olha que coisa bacana se a loja ali, de repente, fizesse alguma coisa, né? É isso, porque a loja, daqui a pouco, ela pode valorizar esse prédio e essa história, né? E ainda trazer, né? Traz mais atenção ainda, né? Mais até a parte turística para dentro da loja. Então, a gente precisa também ter esse outro olhar na questão de... É uma colaboração, né, do comerciante, né, com a comunidade, né, mostrando as coisas bonitas, né, que Rio Grande tem, né? É isso aí. Então tá. Deixa eu ver aqui mais secretários. Temos tanta Tem um ouvinte aqui que está no WhatsApp perguntando quando é que vai iniciar realmente essa obra do calçadão. Tá. Então, a gente está na fase da habilitação da empresa, né? Então, já avaliamos a documentação e logo em seguida a gente já tem a formalização do contrato. Então, eu acredito que em torno de um mês, mais ou menos, talvez antes a gente consiga já consiga que bom. iniciar. A gente fica feliz, né, secretária? Secretária, já estamos partindo para o final da nossa conversa, da nossa entrevista, né? Que é o nosso bate-papo aqui, né? E eu deixo o microfone à sua disposição para colocar mais algum assunto que lhe interesse, que a senhora queira colocar. Lembrando a senhora que os ouvintes aqui do Mix Café é grande, né? O que a senhora colocar aqui, o pessoal vai... Chamando a jovem de senhora, vai ter que te chamar de vovô, né? Mas o senhor é respeito, né? É respeito. Não é porque ela é bem jovem, né? Mas é respeito. Seria melhor chamar de secretária só. Secretária, pronto. Secretária Giovana. Então, o microfone fica à sua disposição, tá? Para suas palavras finais aí. E para algum recado que a senhora queira dar, alguma coisa assim.
Então, eu queria agradecer aos ouvintes, né, da rádio, dizer que a gente tem feito um trabalho bem forte ali, né, junto ao GPPE, agradecer a minha equipe sempre muito comprometida, né, a gente tem muito trabalho, né, a gente tem muitas obras, muitos projetos que são elaborados por ali e que a gente tem se esforçado ao máximo para garantir, assim, sua plenitude, né. Então, a gente tem, ali passa, por exemplo, obras de postos de saúde, escolas, né, essa parte toda de infraestrutura, né, ruas, e então eu queria agradecer, né, a equipe pelo esforço, pelo comprometimento e a oportunidade de vir aqui falar um pouco do nosso trabalho, né, e a gente está à disposição, né, para que a gente divulgue um pouco mais também o nosso trabalho ali e que é, na verdade, uma entrega para a própria comunidade, né. Com certeza. Nós é que agradecemos, secretária. Foi um prazer tê-la aqui no Mix Café, né? Esperamos a senhora, a obra vai iniciar daqui a um mês e pouco, né, Zambuja? Isso. Né? Então, aí a senhora retornar aqui. Isso, é importante, né? Porque, claro, a gente sabe que as pessoas acabam ficando com muitas dúvidas com relação à obra. É uma obra que vai impactar todo o Rio Grandino, né? Porque quase todo mundo utiliza o calçadão, né? Então, a gente fica à disposição para voltar aqui, tirar mais dúvidas, né? Pra gente realmente deixar a população mais segura e também com toda a informação necessária. Mais uma vez, agradecido, secretário. Zambuja. Obrigado, então, secretário. A secretária Giovana Trindade, que esteve aqui falando principalmente sobre o calçadão, tirando dúvidas, trazendo aí uma esperança que breve a gente esteja, então, com essa obra já começada aqui no calçadão. Vamos ao nosso intervalo. Em seguida, voltamos com mais informações nesta manhã, sempre com Corsã e você contra os vilões do esgoto. Ainda, Restaurante Esquina do Sabor, Silva Paz 372, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Masbá Dom Bosco, esquina Teixeira Júnior, Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed, Anderson Café e Salgados no Calçadão, ao lado da Galeria São Pedro, e Paulo Barbosa Barber, profissional qualificado em prótese capilar, dê adeus à sua calvície. Ligue 991-170116 e faça uma avaliação gratuita. Já voltamos. Mix Café com a Zambuja Júnior e Conde Pinto. Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com os 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso,